Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre mitologia, um tema que muitas vezes é detratado aí por algumas pessoas, né, que comentam sobre o assunto, que eles consideram que hoje, depois aí de séculos, né, de milênios de conhecimento acumulado, né, de observação da natureza, de ciência, é muito tranquilo você dar uma resposta racional para os fenômenos da natureza, para os fenômenos da vida, né? Mas na época em que a mitologia surgiu, né, eu falo especialmente da mitologia grega, não existia esse conhecimento, não existia formado ainda o pensamento racional, e o mito ele foi fundamental para a compreensão dos fenômenos da natureza, né, da dinâmica do mundo, do planeta e dos acontecimentos. É claro que quando nós falamos de mitologia, automaticamente nós remetemos, né, à mitologia grega, aos deuses, né, a Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, porque a mitologia grega foi muito difundida, né, muito adaptada na literatura, no cinema, né, faz parte da formação da história do Ocidente, mas não a mitologia não é exclusividade, não foi uma exclusividade grega, na verdade, ela existiu em outros países, em outras culturas, né? Nós temos a mitologia, por exemplo, escandinava, né, ou nórdica, egípcia e indígena, né, em alguns pontos, mas nós vamos nos referir basicamente à mitologia grega porque foi ela que antecedeu o pensamento filosófico, né? E a filosofia grega foi fundamental para a formação da cultura ocidental como nós a conhecemos hoje. Pois bem, quando nós falamos de mito, todas aquelas narrativas, né? O primeiro mito é uma narrativa fantástica, né, que dá explicação sobre um fenômeno, né? É, e essa toda a narrativa mitológica grega, ela se originou através da cultura da oralidade, né? No período que a gente chama heróico pré-homérico, que seria ali até o ano de 800 antes de Cristo, mais ou menos, né? 1200 a 800 antes de Cristo. Foi quando as narrativas mitológicas surgiram, né? E elas eram repassadas, né, oralmente de geração para geração. Então, essas narrativas elas foram transformadas em poemas, né? É, por dois indivíduos que foram fundamentais para a formação da cultura grega, né? O primeiro foi Hesíodo, né, que escreveu a Teogonomia, que é uma espécie de genealogia dos deuses, né? Desde o surgimento do cosmos, né? Aliás, desculpe, do caos, até a tomada do poder, né? A ascensão, digamos assim, dos deuses olímpicos, né? E todo aquele caminho que foi desenvolvido até ali. E depois nós temos, respectivamente, Homero, com a Ilíada, né, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno de Odisseus para a ilha de Ítaca. Né? Então, todos esses poemas, né, eles foram escritos em verso, né, são poemas muito grandes e muito complexos, né, com a leitura desafiadora, eles é, foram escritos por volta do século 8 antes de Cristo, né? Então, o papel do mito era explicar fenômenos que não podiam ser explicados ainda, né, compreendidos pelo pensamento racional. Os mitos eram chaves, né, para a compreensão da realidade. Então, vou dar um exemplo aqui de dois mitos que são muito famosos, para o pessoal compreender mais ou menos qual que era a função dessas narrativas, né? Então nós temos um mito famoso que é o da caixa de Pandora, que Pandora foi a primeira mulher que foi feito, né, a pedido de Zeus para presentear os homens, e ela recebeu de presente uma caixa com a promessa de nunca abri-la, né, de mantê-la fechada, e essa caixa trazia dentro de si todos os males do mundo.
Então, só que Pandora, num dado momento, ela resolve abrir, né? E desencadeia um pandemônio. Então, tudo que era de ruim, inveja, fome, miséria, todo tipo de desgraça que estava aprisionado dentro da caixa, ela escapa ao mundo, né? Começa a assolar a humanidade. Então, há uma explicação para o mal no mundo, por exemplo, né? A tragédia, e tudo que há de ruim. Outra explicação, outro mito que explica, tem uma explicação prática para os fenômenos da natureza, é o mito de Perséfone, né? Que era filha de Deméter, e estava colhendo flores no campo quando Hades, né? Ele começa a espiá-la e se apaixona por ela e a sequestra, né? E a rapta e a conduz para o submundo, para ser sua esposa. E Deméter era a deusa da agricultura, né? Fica muito chateada com a situação e acaba que o mundo é assolado por uma seca terrível, né? Você tem a fome instalada, a miséria, não tem o que comer. E ela também recorre a Zeus para que intervisse na situação. E Zeus também resolve intervir porque estava preocupado com a questão, né, da seca e ele manda Hermes fazer tratativa com Hades, né? Só que a Perséfone não havia recusado ele completamente. Ele deu para ela uma semente de romã e ela comeu, né? Ou seja, isso era um gesto simbólico aceitando, né, as investidas de Hades. E de forma que então ocorre um acordo de que parte do ano Perséfone voltaria à superfície, né, viveria à luz do sol, digamos assim, e outra parte do ano ela permaneceria no submundo em companhia de seu marido Hades. E qual que é a explicação desse mito? Para explicar as estações do ano, as mudanças das estações. Então, a permanência de Perséfone na superfície, né, ela está associada às estações da primavera e do verão, que são estações que são prósperas, né, em que há chuvas, em que há plantações, colheitas, abundância de maneira geral. E a sua permanência na morada do Hades está associada, né, ao outono ao inverno, onde o clima fica mais hostil, né, digamos assim. Então, foi um recurso para explicar essa variação das estações. Então, existe uma série de mitos que explicam tanto questões morais, né, ou questões naturais, que foram empregados aí para dar sentido para o homem, né, no período em que ele ainda não conhecia o pensamento racional, não havia ciência, né, não havia processo científico. E depois, paulatinamente, ele vai enfraquecendo na Grécia, né, como estamos dizendo, com o surgimento da filosofia. Primeiramente com os filósofos naturalistas, né, que também são chamados de pré-socráticos, depois com Sócrates, né, Platão e Aristóteles, e hoje praticamente perdeu o sentido, né? Porque nós temos a ciência que veio dar todas essas explicações. Muito embora quem acreditava que a ciência implodiria a religião se enganou completamente, né? Porque hoje nós temos as religiões monoteístas, basicamente, não só monoteístas, mas as maiores do mundo são monoteístas, né? E que permanecem firmes aí, não obstante a atividade científica, tá certo? Então nós esperamos ter contribuído para o tema, né? Reafirmamos que o mito é um objeto de estudos interessante, né? Praticamente todos os mitos estão de domínio público, estão disponíveis na internet aí. Você tem livros aí, coletâneas dessas mitologias. É importante dizer também que vários mitos apresentam algumas variações. Digamos, não seriam versões diferentes, mas algumas adaptações, dependendo da fonte que você procura, tá certo? Então esperamos que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado de chegar até aqui, nós agradecemos muito. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Então um grande abraço e até a próxima.